Olá, muito boa tarde, gente. Eu por aqui de novo, olha só. Eu vim falar pra vocês um pouquinho mais do método CIS. Aí vocês vão dizer, Bianca, você tá ficando louca? Você tá querendo só ser vendedora do método CIS? Eu quero falar que não. Eu quero falar que o método CIS é muito mais do que um curso. É uma experiência de vida. E é uma experiência não só do momento que você tá lá, mas é uma experiência que te leva a mudar algumas coisas na sua vida, sabe? Quantas vezes no corre-corre do dia a dia a gente deixa de prestar atenção nas pessoas que estão do nosso lado? Quantas vezes a gente para de fato segurar na mão do outro, olhar fundo no olho um do outro, lá dentro, sabe aquele olhar que você enxerga a alma da pessoa e você dá aquele abraço gostoso depois disso? Quantas vezes a gente faz isso? A gente não faz. A gente simplesmente se esquece de fazer. E aí, por muitas vezes, você deseja que as pessoas te amem, que as pessoas cuidem de você, que as pessoas te valorizem, mas você não sabe dar amor, você não sabe representar amor, você não sabe repassar amor e você não sabe fazer com que as pessoas se sintam amadas por você. Então, o método CIS, ele é muito mais do que um curso de inteligência emocional. Ele vai tratar tuas feridas, sabe aquelas coisinhas que a gente guarda lá na caixinha do nosso coração que a gente acha que já estava tudo resolvido e aí você olha pra trás e diz, acho que ficou alguma coisa pra trás? É óbvio que vai mexer com coisas que são doloridas, é óbvio que vai mexer com traumas, vai mexer com coisas do passado que você talvez não estava muito preparado pra isso, mas deixa eu te contar que é a melhor coisa que você vai fazer. Sabe por quê? Porque a gente só consegue avançar e a gente só consegue ir para frente se você se desvincular das coisas que te prendem no passado. E um dos estudiosos fala que a depressão, ela tá sempre vinculada com as memórias que a gente tem do passado. Então, às vezes, alguma frustração que você passou, algum problema que você passou, alguma conquista que você esperava que conseguisse e não conseguiu, você se frustra. E aí a gente começa a ter pensamentos depressivos, porque aí você fica com as memórias antigas e você não consegue se libertar para você viver o novo. Já a ansiedade, ela vai ser muito vinculada com as visões que a gente tem do futuro. Sabe aquela pessoa que não consegue viver, de fato, o presente? Ela tá sempre pensando mais pra frente, ela tá sempre pensando no amanhã, ela não consegue viver hoje? É uma pessoa ansiosa. E a Bíblia nos diz pra não andarmos ansiosos com coisa nenhuma, porque Deus já cuidou de todos os detalhes. Deus já cuidou do nosso dia de amanhã, Deus já cuidou da nossa noite de sono. Deus tem todo o programa da nossa vida já anotado. A gente, como pessoa, como ser humano, a gente não consegue acrescentar nenhuma hora no nosso dia. A gente não consegue. E muito menos, né, acrescentar algum momento a mais na nossa vida. Já está escrito. É claro que, às vezes a gente pode acabar facilitando o processo ou acelerando o processo quando a gente faz as coisas erradas, quando a gente se afasta de Deus, né? E aí vem N complicações, N tribulações na nossa vida. Mas geralmente a ansiedade vai estar vinculada muito com os nossos pensamentos do futuro. E aí, no momento presente, se você não estiver com a sua cabeça, com os seus olhos bons pra você ver as bênçãos que você tem diariamente, você vai viver estressado, você vai viver preocupado, você vai viver descontando nas pessoas que convivem contigo problemas que daqui a pouco são teus. E aí, quando você olha um defeito no outro, na verdade, você tá enxergando algo que você não faz de forma correta, e aquilo te incomoda no outro. Mas primeiro, é em você. Sempre, sempre, sempre. E isso não é só em cursos de inteligência emocional, isso é em qualquer momento da sua vida. E se você pensar em evoluir, como que eu tenho que melhorar? Olhando para mim. Eu não consigo mudar o outro se não partir de mim. Eu tenho que ser a mudança que eu espero ver no outro. Eu tenho que olhar para dentro e sarar as minhas feridas. Porque se eu não sarar, como que eu vou obrigar alguém a ser sarado? Como que eu vou querer que a pessoa me dê amor, me dê confiança se eu não faço isso, se eu não represento isso? É muito fácil você cobrar um certo comportamento, uma atitude de alguém e você não fazer. Então, antes da gente apontar o dedo para alguém, tem 3 apontando para nós, para que a gente se olhe primeiro e examine a nossa consciência, examine os nossos pensamentos, mas examine também as nossas ações. E pare de viver pensando ou no passado, e a gente não consegue ir pra frente, ou então ansioso com o que vai acontecer no dia seguinte. Deus te deu um presente, chamado hoje. O hoje nos pertence. Amanhã é dele, e o passado não tem como mexer, já foi, já passou, já aconteceu. O que você tinha para aprender, você já aprendeu, já tá suficiente. E agora, a cabeça que te trouxe até aqui não é a mesma cabeça que vai te levar pra frente, não é a mesma cabeça que vai te fazer evoluir, porque essa que de agora te trouxe até o momento atual. A partir de agora, o que mais que você tem que ir atrás? Onde você tem que buscar conhecimento? De que forma você vai evoluir? Se a gente não parar para estudar, para ir atrás, para coletar e olhar as nossas emoções, para cuidar dessas emoções, a gente vai permanecer na mesma. A gente não vai conseguir sair de lugar nenhum. A gente não vai conseguir evoluir. E aí eu vou um pouquinho mais a fundo para dizer para vocês que se a gente não mudar a nossa consciência, você não consegue fazer nada. Quer ver uma situação? Você não consegue fazer uma dieta direito. Porque a gente tem muito a questão da autossabotagem, então você começa uma dieta, você se autossabota, e aí quando você tá escondido, você vai lá e come uma coisa que não pode, sabendo que não é perante os outros, é perante você mesmo que você tá traindo, né? A atividade física é outra situação que você promete, mas não cumpre, então você acaba procrastinando algumas coisas, e o cuidado consigo é um dos principais que a gente acaba fazendo. É muito fácil eu cuidar do outro, é muito difícil eu cuidar de mim. E eu que sou da área da saúde, então, nem se fala, a gente é quase que manipulado a cuidar sempre do outro, é olhar o outro em primeiro lugar, primeiro eles, depois eu. Não, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Se eu não estiver bem comigo, se a minha saúde não estiver boa, se o meu corpo não estiver saudável, como que eu vou promover saúde? Como que eu vou ter a autoridade de chegar em qualquer lugar, ainda mais eu que sou enfermeira, e falar pro meu paciente que ele tem que se cuidar se ele olhar pra mim e não ver o exemplo? Entende que as coisas não fecham? Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então, primeiro, sempre vai começar com você. Você tem que olhar pra você tem que examinar você e tratar as tuas feridas emocionais, os teus pensamentos. E deixa eu te contar uma coisa bem rapidinho. Você não é super-herói e super-heroína. A gente não precisa estar bem o tempo inteiro. A gente precisa ter a humildade
humildade de se olhar e saber que muitas vezes o nosso orgulho, os nossos pensamentos de vaidade e de ego não deixam a gente reconhecer as falhas que a gente tem dentro de nós. Então, eu posso dizer pra vocês que o método CIS trouxe pra mim reflexões importantíssimas pra minha vida. Eu não tenho filhos, mas eu costumo dizer que eu sou mãe drasta, né? Se vocês têm enteado ou se vocês têm filhos, vocês não podem perder esse treinamento. Pro bem do seu filho, do seu enteado. Sabe por quê? Porque as maiores memórias, as maiores convicções, aquela afirmação de caráter e de identidade se forma do 0 aos 8 anos, geralmente até os 12 anos, mas em especial do 0 aos 8 anos de idade. E aí eu tenho um enteado que tem 7 anos, então ele tá bem nesse momento de estruturar a sua real identidade. E é papel nosso, tanto quanto pais, quanto mãe-drastas e pai-drastas, né, de fortalecer as crenças nas nossas crianças. As nossas crianças são os adultos de amanhã. E eu percebo assim que hoje em dia, em virtude do uso da tecnologia, em virtude de muita informação que se tem no mundo, que na minha época ainda tinha, mas na época dos meus pais não tinha tanto disponível como é hoje, tem muita coisa que é falado dia após dia, e a gente não percebe que as nossas crianças estão com as suas identidades fragilizadas. Eu fiz o exercício de sentar com o meu enteado, de olhar no olho dele, de falar pra ele que ele era importante, que ele era uma criança extremamente inteligente, que ele era uma criança linda, que ele era uma criança muito forte. E você sabe o que é uma criança de 7 anos encher o olhinho d'água? E por quê? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não percebe como tempo de qualidade com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão dentro de casa faz tanta falta. Às vezes a gente acha que deixar uma criança no celular o dia inteiro porque ela gosta de ficar jogando vai ser um excelente exercício para ela, que ela vai estar se desenvolvendo, ela vai estar interagindo, ela vai estar aprendendo. Não, ela está ficando frágil emocionalmente, porque a gente perdeu o contato. A gente perdeu o contato com o outro, a gente perdeu o toque com o outro, a gente perdeu o contato visual, o abraço, aquele aconchego. Hoje em dia parece que todo mundo é autossuficiente, quando na verdade não, nós somos crianças, todos nós somos ainda crianças que foram abandonadas em algum momento da nossa vida, por seja lá o motivo que for, e aí a gente precisa fortalecer. E quando eu experienciei isso com o meu enteado, eu posso dizer pra vocês que foi uma coisa maravilhosa. Eu sinto o Espírito de Deus, eu sinto o Espírito Santo nesses momentos, sabe? Eu sinto uma conexão divina com o papai que tá lá no céu. Vocês sabem que eu sou cristã e cada vez eu quero falar mais do amor dele na minha vida. E com certeza eu vejo Deus nesses detalhes, com certeza, com certeza. Não tem como você não se emocionar. Se você nunca fez, faça essa experiência de sentar olhando na frente um do outro, olho no olho. Não é, tô falando e a criança tá olhando pra todos os lados, ou eu não estou me conectando com a criança. Não, é olho no olho, é sinceridade no olhar. É como se as tuas palavras fossem menos significantes do que o teu olhar, sabe? Porque a partir do momento que a gente olha no fundo do olho da pessoa e você tem essa relação, essa conexão, você transmite muitas coisas, inclusive o amor, principalmente o amor. Então façam essa experiência com as crianças de vocês. Nós precisamos levantar um clamor de fortalecimento de identidade dessas crianças, porque elas estão se tornando adultos e jovens fracos emocionalmente, fracos espiritualmente, isolados de uma sociedade, isolados de amigos, porque aí a gente acha que a rede social resolve tudo, né? Não precisa mais da conexão. Então, gente, eu posso dizer pra vocês, vale a pena cada dinheirinho que você botar de investimento nesse curso, tá? Eu falo por mim. Eu falo como enfermeira, mas eu também falo como mulher, eu também falo como futura mãe, eu também falo como namorada, como esposa, como amiga, como filha. A gente precisa parar um pouquinho e olhar pra isso, e olhar pra dentro de nós, pra que a gente possa, aos pouquinhos, ir mudando o mundo ao nosso redor, tá bom? Um beijo, fiquem na paz. Se alguém tiver alguma dúvida, você pode me chamar. Sempre que você precisar, você pode me chamar, porque eu não tenho problema nenhum em te explicar, eu não tenho problema nenhum em te dizer uma partezinha do processo. Eu não posso contar tudo o que acontece lá dentro, porque senão perde a graça, né? Mas eu não tenho problema nenhum em te contar como vai ser bom pra sua vida, vai ser transformador. Você com certeza não vai entrar a mesma pessoa que você vai sair, tá bom?